Então, Filipenses 3, de 1 a 11. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Ó Pai, essa é a palavra do Senhor e nós lembramos a verdade de que a palavra do Senhor é necessária para gerar fé. A fé que salva através da justificação e da santificação, e a fé ao qual sem ela é impossível agradar o Senhor. Então eu oro, Pai, que ao entrarmos e nos aprofundarmos na exposição da palavra do Senhor, fé seja gerada, Deus, para glorificar o Senhor através disso. Então, que nós encontremos misericórdia e graça hoje na Tua presença, Pai. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que faz alguém como Paulo, com o currículo que ele tinha, de repente, passar a considerar todo aquele status, aquele reconhecimento, aquela importância, todas aquelas vantagens, como perda? Nós poderíamos imaginar que para alguém que não tem nada a perder, que já está no fundo do poço, que está indo de mal a pior, talvez fosse mais fácil considerar tudo como perda. Mas essa não era a realidade de Paulo. Paulo tinha muito a perder. Quase 20 anos atrás, eu vi uma ilustração que me marcou muito, eu lembro dela até hoje. Eram 3 quadros em sequência, e cada quadro tinha uma palavra. No primeiro quadro estava escrita a palavra crenças. No segundo quadro tinha a palavra decisões ou escolhas. E no terceiro quadro, a palavra resultados. O que acontece geralmente com quase todo mundo é que quando nós estamos insatisfeitos com os resultados na nossa vida, o que nós fazemos? Nós mudamos algumas decisões na esperança de obtermos resultados diferentes. Não é isso que acontece com as resoluções de ano novo? Ano que vem eu vou para a academia, vou comer mais saudável, vou gastar menos, e por algum tempo pode até funcionar, geralmente até o final de janeiro. Mas muito provavelmente nós voltaremos aos padrões antigos e novamente nos encontraremos frustrados e insatisfeitos. Então, fazemos novas escolhas na expectativa de novamente alterar os resultados. E esse ciclo parece não ter fim. Mas qual que é o problema nisso tudo? O problema é que estamos sempre tomando decisões com expectativas de mudar os resultados que nós temos obtido, porém, cada nova decisão
que nós tomamos é motivada e tem origem no mesmo sistema de crenças que nós possuímos. E mudar o sistema de crenças não é tão simples como mudar decisões, pois são muito mais profundas e muitas vezes nós nem reconhecemos o porquê nós decidimos coisas do jeito que nós decidimos, por que nós falamos do jeito que nós falamos, por que nós reagimos da forma como nós reagimos. E sistemas de crença só são transformados quando os substituímos por algo que promete ser melhor, ou seja, algo que ganha a afeição do nosso coração, se tornando uma afeição superior. E se por algum motivo nós temos o nosso sistema de crenças alterado, pode ser que nós tomaremos decisões de formas diferentes e obteremos resultados diferentes em nossas vidas. Porém, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente nós voltaremos aos mesmos sentimentos de frustração. A nossa alma não será satisfeita, a menos que o nosso sistema de crenças esteja baseado na verdade. Voltando à pergunta, então, o que faz alguém como Paulo, com o currículo que ele tinha, passar a considerar tudo como perda? A resposta é uma afeição superior, mas que seja baseada na verdade. Existem muitos sistemas de crenças diferentes, e não só crenças religiosas. Só que, para efeito de ilustração, grosso modo, nós poderíamos resumir esses sistemas de crenças a dois tipos. O primeiro, os que se apoiam na própria justiça, ou seja, quase todo mundo, porque essa é a inclinação natural do ser humano. E o segundo, são os que dependem e confiam inteiramente na justiça de Deus. Abandonar o sistema de crenças na justiça própria e passar a ter a vida guiada pela verdade de que a nossa única esperança está na dependência da justiça de Deus, só é possível através de uma afeição superior do nosso coração. E essa afeição superior só é possível através da conversão. Na semana passada, o Jeff leu o relato de Atos 9, que narra a conversão de Saulo, que depois teve o nome mudado para Paulo. Ele estava indo para Damasco para poder prender aqueles que seguiam Jesus e anunciavam as boas novas do Evangelho. Só que depois daquele encontro com Jesus, Paulo foi para Damasco ainda, só que não mais para prender os seguidores de Jesus, mas para se encontrar com um deles, conforme Jesus tinha instruído, e recuperar a visão que ele tinha perdido por causa da luz que ele viu no caminho. Depois disso, ele foi batizado e começou a anunciar as boas novas do Evangelho. Em Atos 9, versículo 20, Lucas relata que Paulo logo começou a pregar nas sinagogas, o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, Paulo começou a fazer exatamente aquilo que ele condenava. Paulo experimentou uma conversão, uma mudança radical no sistema de crenças dele, depois que Jesus o encontrou na estrada de Damasco. De perseguidor da igreja, ele passou a ser um grande proclamador do Evangelho. Agora, não se engane, essa mudança radical no sistema de crenças, a conversão, não tem como objetivo obtermos resultados melhores na aparência física, na nossa dieta ou na nossa conta bancária. Ou seja, a conversão não tem como objetivo nos ajudar a cumprir as resoluções que nós fazemos no Ano Novo. O Jeff lembrou na semana passada o provérbio que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Paulo certamente acreditava que o caminho que ele seguia antes de conhecer o Senhor era o caminho certo. Mas depois daquele encontro, ele entendeu que aquele caminho o levaria à morte. Vamos entrar no texto, então, de Filipenses e tentar entender o porquê. Filipenses 3, versículos 7 e 8.
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aqui nos versículos 7 e 8, nós temos, na verdade, um paralelo de palavras e de ideias. O que Paulo diz no versículo 7, ele basicamente repete no versículo 8, só que com outras palavras. Nesses dois versículos, nós conseguimos encontrar 3 elementos. Primeiro, os motivos que Paulo tinha para confiar na carne. No versículo 7, ele usa a expressão, o que para mim era lucro, e no versículo 8 ele usa as palavras, tudo e todas as coisas. Ou seja, essas expressões se referem aos motivos que ele tinha para confiar na carne. O segundo elemento que nós vemos, a atitude de Paulo em relação a esses motivos que ele tinha para confiar na carne. No versículo 7, nós vemos a frase, passei a considerar tudo como perda. E no versículo 8, considero tudo como perda e as considero como esterco. E o terceiro elemento que nós vemos nesses 2 versículos é a razão para Paulo ter essa atitude em relação aos motivos que ele tinha para confiar na carne. Em outras palavras, por que ele passou a considerar tudo como perda? No versículo 7 ele diz que foi por causa de Cristo, e no versículo 8, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, e finalmente, para poder ganhar Cristo. Esse era o motivo para Paulo considerar todo aquele excelente currículo dele como esterco, comparado com essa nova afeição do coração dele, que ele havia obtido. Prosseguindo então, versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ao citar os 7 motivos que Paulo tinha para confiar na carne, o último item da lista que ele menciona é quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse foi o último item que ele listou. E por que a questão da justiça é tão importante? Por que a questão da justiça é tão importante? Porque ela revela muito do nosso sistema de crenças. Ela revela onde está a nossa confiança e a nossa esperança. Se está em nós mesmos ou se está em algum outro lugar. Depois do encontro com Jesus e de ter ficado temporariamente cego, após recuperar a visão, Paulo começou a enxergar as coisas a partir de um novo sistema de crenças. E uma dessas coisas que foram transformadas foi a forma como Paulo entendia a lei e as Escrituras. Paulo entendeu que a justiça que ele tinha pela prática da lei era uma justiça que dependia só dele, ou seja, era uma justiça própria, e que esse caminho que ele achava ser certo, na verdade era um caminho que o conduziria à morte. Por quê? Algumas coisas que Paulo aprendeu, tanto é que ele escreveu essas coisas em suas cartas. Quem quiser acompanhar, no capítulo 3 de Romanos, Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um pouco mais para frente, no capítulo 6 de Romanos, também no versículo 23, Paulo diz, pois o salário do pecado é a morte. Então, se não há nenhum justo, se ninguém será declarado justo diante de Deus,
pela obediência à lei. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, Paulo entendeu que o ser humano tem um grande problema, que é o problema da morte, que é a condição de todo ser humano pelo fato de a nossa natureza ser pecaminosa. Nós não apenas escolhemos o pecado, a nossa natureza já é pecaminosa. Por isso, na carta aos Efésios, Paulo diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E além do problema da morte, o ser humano tem um outro grande problema, que é a justa ira de Deus, que será revelada no dia do Senhor, quando todo pecado e toda maldade serão julgados de forma justa. Então, não há esperança para a humanidade? No que depender de nós mesmos, a resposta é não. Nós não conseguimos produzir vida em nós mesmos e certamente nós não conseguiríamos nos defender diante do justo tribunal de Deus. Qual que é a solução, então? A solução tanto para o problema da morte, quanto para o problema da justa ira de Deus, se encontra nas boas novas do Evangelho. Na verdade, são mais que boas novas, são as melhores notícias que poderiam existir. Logo após dizer que pela obediência à lei ninguém será declarado justo, Paulo diz no versículo seguinte, no versículo 21 de Romanos 3, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. E os profetas do Antigo Testamento já anunciavam essa justiça. Por exemplo, Isaías disse: no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Isaías 45, 25. E o profeta Jeremias declarou, em Jeremias 23, 6, o Senhor é a nossa justiça. Voltando a Romanos 3, então, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E o profeta Isaías chama essa fé de conhecimento. Ao profetizar sobre o sofrimento de Cristo na cruz, Isaías disse, em Isaías 53, versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, ou nas palavras do profeta Isaías, pelo conhecimento de Cristo, o servo justo, nós somos declarados justos. Não por nossa própria justiça, mas pela justiça que provém de Deus, ou seja, seu próprio Filho, enviado para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados, e nos dar um selo e um status que diz justificado, ou seja, feito justo. Isso é o que acontece na conversão. Nós ganhamos vida e somos declarados justos diante de Deus por causa de Cristo. Isso resolve o primeiro grande problema do ser humano, que é o problema da morte. Mas resolve também o segundo problema, que é a justa ira de Deus. E por quê? Porque no dia do Senhor, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, como nós lemos em 2 Timóteo 4 e 1 Pedro 4, todo pecado será julgado com justiça. E a nossa única esperança e confiança é que todos os nossos pecados já foram julgados e pagos na cruz. Por isso Paulo diz que quer ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Como o Jeff lembrou na semana passada, Cristo não é acréscimo, é substituição. Nós não recebemos o que merecíamos, ou seja, a morte e a justa ira de Deus,
Isso é misericórdia. E nós recebemos algo que nós não merecíamos: vida e a declaração de sermos feitos justos. Isso é graça. Por fim, voltando ao texto de Filipenses, versículos 10 e 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nas boas novas do Evangelho há um convite. Só que muitas vezes nós não vemos a proposta de alegria nesse convite, como Jeff disse. Vemos somente a perda. Paulo, ao ter seu sistema de crenças transformado, ele passou a considerar até mesmo os sofrimentos e a possibilidade da morte como motivos para se alegrar, pois ele sabia que a alegria proposta e a glória a ser revelada serão infinitamente melhores do que qualquer coisa que nós experimentamos nesta vida. O conhecimento de Cristo deve nos levar a querer mais e mais dele. Crescer no conhecimento de Cristo e na graça é o caminho da santificação. Não desejar o caminho da santificação, ou seja, não desejar conhecer mais de Cristo e de sua graça, revela, no fundo, a ausência da graça e a ausência de vida espiritual. E eu não me refiro a períodos de seca ou períodos de deserto que todos nós enfrentamos e passamos, mas a uma indiferença prolongada quando as coisas do mundo se tornam muito mais atraentes para nós do que Cristo, a ponto de nem nos incomodarmos mais. Para esse tipo de conduta, o autor da carta de Hebreus usa a expressão continuar a pecar deliberadamente. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Novamente, o conhecimento de Cristo deve nos levar a desejar mais e mais dele. E ao contemplarmos a sua glória, nós somos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. É isso que Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios 3, 18. Paulo queria seguir o caminho da santificação a qualquer custo. Ele diz na carta que ele quer conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E por que Paulo queria tanto isso? Porque a alegria que nos é prometida e a glória a ser revelada dependem da ressurreição dos mortos. Ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 19, que se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas a esperança dele não era apenas para essa vida. E ele sabia que só é possível experimentar essa alegria e essa glória a ser revelada estando em Cristo, seja participando de seus sofrimentos ou se tornando como Ele em sua morte. Tudo isso para que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele também possa experimentar, alcançando também a ressurreição, de forma a poder estar com Cristo pela eternidade. Todos experimentarão a ressurreição dentre os mortos. Todos. Em João 5, Jesus diz, versículo 28, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O primeiro grupo ressuscitará para a alegria eterna na presença de Deus.
para experimentar a glória que Paulo disse que pesaria muito mais do que qualquer sofrimento leve e momentâneo que nós experimentamos nessa vida. Para esse grupo, Jesus é o motivo da alegria, que será muito maior do que podemos imaginar, pois nós experimentaremos dessa alegria sem nenhuma barreira de pecado e sem nenhuma barreira de limitação humana. O segundo grupo também ressuscitará, porém, apenas para encontrar Jesus como um justo juiz, não como aquele que absorveu na cruz toda a ira que o nosso pecado merecia, uma vez que eles nunca quiseram ter parte com Ele e ser encontrados nele. Paulo queria estar no primeiro grupo e por isso estava disposto a fazer tudo o que fosse possível. Ele sabia que a recompensa será infinitamente melhor do que qualquer coisa que ele pudesse perder. Eu quero concluir deixando 3 perguntas para você refletir durante a semana. São perguntas difíceis e não são perguntas para grupos de discussão. São perguntas para o seu tempo devocional, para você sondar o seu coração e ser honesto com você mesmo e com Deus. Primeira pergunta: ao olhar para as escolhas que você tem feito em sua vida, que sistema de crenças elas têm revelado? Uma que depende da sua própria justiça ou uma que se entrega totalmente e depende inteiramente da justiça de Deus? Segunda pergunta. A gente vai mandar essas perguntas para todo mundo depois. Mas eu repito, Zé. Ao olhar para as escolhas que você tem feito em sua vida, que sistema de crenças elas têm revelado? Um que depende de sua própria justiça ou um que se entrega totalmente e depende inteiramente da justiça de Deus? Segunda, para poder ganhar Cristo, você estaria disposto a perder todas as coisas, como Paulo? Para poder ganhar Cristo, você estaria disposto a perder todas as coisas, como Paulo? E terceira, você crê de verdade que a recompensa de estar com Cristo na eternidade vale qualquer sofrimento ou perda que você venha a ter nesta vida? Você crê de verdade que a recompensa de estar com Cristo na eternidade vale qualquer sofrimento ou perda que você venha a ter nesta vida? Eu queria encorajá-los a meditar nessas perguntas durante a semana e que o Senhor possa encontrar a cada um de nós nessa semana e reavivar em nós o desejo de querer mais e mais dEle. Vamos orar. Ó Pai, a começar por mim, eu confesso, Pai, que são tantas distrações e atrações que esse mundo oferece que competem. E tantas vezes, Pai, nós negligenciamos o querer mais do Senhor. Por isso, Pai, eu peço perdão. Me perdoa, perdoa a Tua igreja, que facilmente se contenta com migalhas, facilmente se contenta com esterco, com o lixo que o mundo dá. Eu clamo, Deus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, e que assim como Paulo teve os olhos abertos, também que o Senhor abra os nossos olhos para poder enxergar o Senhor de outra forma, Pai. Para enxergar o Senhor a partir de um novo sistema de crenças, Pai, um que seja radical ao ponto de reconhecermos que Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não queremos, Pai, diminuir
a grandeza do Senhor. Para isso nós clamamos por dependência do sopro de vida do Senhor sobre nós, ó Pai. Então transforma-nos, ó Pai, reaviva o nosso coração para experimentar as boas dádivas que vêm do Senhor, Pai. Então ajuda-nos nessa semana a sondar o nosso coração, a sermos honestos conosco mesmos e a buscar a Tua face, Pai, pois contemplando a Tua face nós temos a promessa de que seremos transformados com glória cada vez maior. Ó Pai, essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus, Deus. Amém.